Você já passou por aquela situação em que alguém te deixou, te rejeitou ou simplesmente te virou as costas? E mesmo tentando seguir em frente, tudo dentro de você grita por uma resposta, por uma explicação ou até por um simples reconhecimento do seu valor? A dor da rejeição pode ser profunda, mas existe algo ainda mais poderoso do que a vingança ou o desespero: a transformação silenciosa. Neste vídeo, eu vou te mostrar 6 atitudes que fazem quem te deixou se arrepender amargamente. Mas quero deixar algo muito claro desde o início. Esse conteúdo não é sobre manipulação, nem sobre jogar com os sentimentos de ninguém. É sobre você se reconectar com sua essência, com sua dignidade e com um poder que talvez você tenha esquecido que tem: o de viver bem, mesmo depois de ter sido ferido. A verdade é que o arrependimento mais forte que alguém sente não vem de palavras. Ele nasce quando aquela pessoa percebe que você não está parado no tempo, esperando por ela. Que, ao contrário, você está crescendo, evoluindo, se tornando alguém ainda mais forte, mais centrado, mais valioso. E isso por si só gera um impacto que nenhuma cobrança poderia causar. Mas antes de seguirmos, se esse tema ressoa com o que você está sentindo agora, se você já passou ou está passando por algo assim, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Vá até a área de comentários e escreva: "Quem me perdeu, perdeu o melhor de mim." Essa frase não é sobre arrogância, é sobre clareza. Quando você repete isso, você se lembra de quem é. E ao compartilhar, você pode ajudar outras pessoas que também estão tentando lembrar disso. Agora, vamos começar. Número 1. O poder do silêncio. Depois de uma rejeição, o impulso imediato da maioria das pessoas é falar, explicar, questionar, justificar, enviar mensagens longas, tentar entender o motivo do fim, pedir mais uma chance ou simplesmente buscar algum tipo de validação. É natural. Somos seres emocionais e queremos fechar ciclos com respostas. Mas o estoicismo nos ensina uma virtude esquecida em tempos de urgência emocional: o silêncio. O silêncio não é ausência. Ele é presença interior. É uma decisão consciente de não reagir no impulso, de não correr atrás de quem virou as costas, de não implorar por atenção de quem escolheu ir embora. E por mais que isso pareça fraqueza num primeiro momento, é justamente o oposto. É uma demonstração de autocontrole, força emocional e respeito próprio. Quando você escolhe o silêncio, você interrompe o ciclo. Você quebra a expectativa de que estará ali, disponível, esperando. E isso cria impacto. Porque o silêncio gera perguntas, gera ausência, gera espaço. E é nesse espaço que muitas vezes começa o arrependimento. A pessoa que te deixou começa a se perguntar se realmente te conhecia, se te subestimou, se perdeu alguém que, no fundo, valia muito mais do que parecia. Mas mais do que afetar o outro, o silêncio transforma você. Ele te protege. Ele te dá tempo. Tempo para reorganizar pensamentos, para curar feridas, para recuperar sua energia vital. Sem ruído, sem drama, sem exposição, apenas você com você mesmo. E esse reencontro interior é o primeiro passo para qualquer mudança verdadeira. Não se engane, o silêncio não é um jogo. É um limite claro que diz: se você não sabe o meu valor, não serei eu quem vai tentar te convencer disso. E quem sabe ouvir o próprio silêncio, aprende a falar com a própria vida. Número 2. Evolua sem fazer alarde. Uma das reações mais comuns após uma rejeição é tentar provar algo. Mostrar nas redes sociais o quanto você está bem. Postar fotos, indiretas, frases de efeito. Mas a evolução mais poderosa não é aquela que você exibe, é a que você constrói em silêncio. Quando você começa a cuidar da sua mente, do seu corpo, dos seus projetos e da sua paz, sem tentar mostrar nada para ninguém, algo poderoso acontece. Você passa a se tornar alguém admirável, não por um esforço externo de validação, mas porque está cultivando algo genuíno dentro de si. Isso é revolução interna, e ninguém precisa ver imediatamente. Quem te deixou vai perceber, cedo ou tarde.
O estoicismo nos ensina a buscar excelência por nós mesmos, a ser melhores hoje do que fomos ontem, sem a necessidade de aplausos. E isso é uma mudança profunda, porque você deixa de viver para provar algo e começa a viver com propósito. Você começa a ler mais, a se alimentar melhor, a respeitar seus limites, a construir uma rotina sólida e silenciosa. E tudo isso constrói uma nova energia em você. Uma presença que fala por si. Enquanto muitos tentam chamar atenção com barulho, você cresce na quietude. E esse crescimento, quando finalmente é notado, impacta mais do que qualquer grito. Quem te deixou, um dia, vai se perguntar como foi possível você ter florescido tão bem, mesmo depois da dor. E talvez, nesse momento, perceba o que perdeu. Mas o mais importante é que, nessa altura, talvez você mesmo já nem deseje mais ser notado, porque percebeu que a verdadeira vitória não era o retorno do outro, era o reencontro consigo. Número 3. Domine suas emoções. Ser rejeitado desperta um turbilhão emocional. Raiva, tristeza, humilhação, sentimento de injustiça, abandono. E tudo isso clama por reação. Você quer gritar, expor, responder na mesma moeda. Mas é nesse exato ponto que muitos se perdem, porque a verdadeira força não está em reagir, está em dominar o que sente antes que isso te domine. Dominar as emoções não é reprimi-las, é acolher o que sente com maturidade e não permitir que essas emoções decidam por você. O estoicismo ensina que não são os eventos que nos afetam, mas a forma como interpretamos e reagimos a eles. E isso muda tudo, porque ao ser rejeitado, você tem dois caminhos: viver em função da dor ou transformá-la em combustível para a sua evolução. A raiva pode ser canalizada em foco, a tristeza pode se tornar introspecção produtiva. A decepção pode ser o impulso que faltava para você estabelecer novos limites e se valorizar mais. Mas isso só acontece quando você não permite que essas emoções se tornem o centro da sua identidade. Quem te deixou espera uma reação emocional. Espera drama, instabilidade, carência. Quando você responde com equilíbrio, com dignidade, com serenidade, você surpreende. Porque mostra que, por trás da dor, existe alguém em construção, não em colapso. Dominar suas emoções é um ato de liberdade. Você deixa de ser escravo dos impulsos e passa a ser senhor de si. E isso, com o tempo, se torna visível. Transparece no seu olhar, na sua postura, nas suas escolhas. E poucos arrependimentos são tão fortes quanto perceber que se perdeu alguém que, mesmo machucado, não perdeu a própria essência. Número 4. Viva novos ciclos sem medo. Um dos maiores erros após uma rejeição é ficar preso ao passado, como se aquele relacionamento ou aquela pessoa fossem a última chance de felicidade. Mas a verdade é que cada fim carrega o potencial de um novo começo. E quando você tem coragem de abrir novas portas sem medo, você envia ao mundo e a si mesmo uma mensagem poderosa: minha vida continua, com ou sem você. O apego é compreensível. Foram histórias, planos, momentos. Mas o estoicismo nos ensina que tudo o que está fora do nosso controle deve ser aceito com serenidade. E isso inclui quem decidiu partir. A vida é movimento. E ficar parado esperando que o passado volte é negar a própria natureza da existência. Viver novos ciclos não significa esquecer o que passou. Significa honrar sua história, aprender com ela e seguir em frente mais consciente, mais forte, mais inteiro. Novos lugares, novas conexões, novos projetos, tudo isso te reconstrói. E aos poucos, você se torna alguém que não está tentando substituir ninguém, mas sim evoluir com aquilo que a vida oferece agora. Quem te deixou pode até não admitir, mas percebe quando você se abre novamente para a vida. Quando você já não está preso a memórias antigas, quando sua energia muda, quando seus olhos voltam a brilhar. E esse movimento é profundamente impactante, porque mostra que você não apenas sobreviveu, você floresceu.
A rejeição foi apenas uma vírgula, não um ponto final. E a atitude mais corajosa que você pode ter é continuar escrevendo sua história com leveza e confiança, mesmo que a página anterior ainda doa. Número 5. Valorize-se como nunca antes. Poucas atitudes são tão poderosas e transformadoras quanto decidir se valorizar de verdade. Não como vingança, não para provocar quem te deixou, mas porque você finalmente entendeu o seu valor, independentemente de quem o reconhece ou não. A rejeição, por mais dolorosa que seja, tem um potencial oculto. Ela te força a olhar para dentro, a questionar quem você é, o que aceita, o que tolera, o que merece. E se você tiver coragem de encarar esse espelho com sinceridade, pode sair desse processo mais forte do que nunca. É aí que começa o verdadeiro resgate da autoestima. Valorizar-se é estabelecer limites claros, é parar de implorar por migalhas de atenção, é dizer não para o que fere sua paz. É cuidar do corpo, da mente e da alma, não para ser aceito, mas porque você se enxerga como alguém digno de cuidado. Isso muda tudo. Sua postura muda, sua fala muda, suas escolhas mudam. E quem te deixou, mais cedo ou mais tarde, vai perceber que a pessoa submissa e carente de antes já não existe mais. O estoicismo nos ensina que o bem mais precioso é a nossa integridade. Quando você se valoriza, você a protege. Você passa a escolher relacionamentos mais saudáveis, ambientes mais nutritivos, rotinas mais alinhadas com quem você quer ser. E isso é libertador. A verdade é que o maior arrependimento de quem te rejeitou não virá do seu silêncio, da sua evolução ou da sua força emocional. Virá no momento em que perceber que você se tornou alguém que não aceita menos do que merece. Alguém que aprendeu a se bastar e que agora só aceita ficar onde é verdadeiramente valorizado. Número 6. Tenha gratidão pelo que foi. A dor da rejeição pode ser avassaladora, mas ela carrega em si uma oportunidade única, a chance de crescer e aprender. Uma das atitudes mais poderosas que você pode adotar após uma rejeição é ter gratidão por tudo o que foi vivido, mesmo que a experiência tenha sido dolorosa. A gratidão não é sobre ignorar a dor ou fingir que tudo está bem. É sobre reconhecer o valor do que aconteceu e o impacto positivo que teve em sua jornada. Muitas vezes, ficamos tão focados na perda que esquecemos de olhar para o que ganhamos. Cada relacionamento, mesmo os que não perduram, traz lições valiosas sobre nós mesmos, sobre nossas escolhas, nossos limites e nossas expectativas. A rejeição, embora difícil, pode ser o catalisador para que você descubra uma versão mais forte e mais autêntica de si mesmo. O estoicismo nos ensina que devemos acolher todas as experiências, boas ou ruins, com o mesmo espírito de aprendizado. Quando você consegue agradecer até pelos momentos difíceis, você transforma a dor em força. E ao fazer isso, você não apenas se liberta, mas também cresce. Você entende que a rejeição não é o fim, mas uma etapa necessária para se tornar quem você realmente é. Ao reconhecer o valor de cada experiência, você coloca o foco no que realmente importa, o seu crescimento. E a gratidão traz consigo a paz interior necessária para seguir em frente sem rancor, com o coração leve e a mente aberta para novas possibilidades. Agora que exploramos as 6 atitudes que farão quem te deixou se arrepender amargamente, lembre-se de que a verdadeira força está dentro de você. Não se trata de manipular ou controlar os outros, mas de se transformar na melhor versão de si mesmo, independente das circunstâncias. Essas atitudes são práticas diárias, não soluções rápidas. Elas exigem paciência, autoconhecimento e perseverança. Mas, com o tempo, você perceberá que a pessoa mais importante a agradar e a surpreender é você mesmo. E quando você se dedica a essa jornada, a mudança será inevitável e profunda. Se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo sobre o poder do estoicismo e do autoconhecimento.
Se você conhece alguém que também precisa ouvir essas palavras e se beneficiar dessas atitudes, não hesite em compartilhar este vídeo com essa pessoa. Quanto mais pessoas se empoderarem e transformarem suas vidas, mais forte será essa jornada de autossuficiência e crescimento pessoal. Agradeço pela atenção e lembre-se, a sua jornada não é sobre o que os outros pensam, mas sobre quem você está se tornando. Mantenha-se fiel a si mesmo e continue evoluindo. Até o próximo vídeo.